Há uns anos atrás participei num campo de férias católico para jovens. São iniciativas muito boas, que fazem muito bem a muita gente. Se tem filhos entre os 10 anos e os 18 anos, e se não o fez ainda, pode inscrevê-los no campo de férias. Eu participei nuns e fizeram muito bem. Pois numa das conversas, o padre que nos acompanhava surpreendeu-nos dizendo que Deus nos tinha escrito uma carta a cada um de nós. Alguns pensaram num envelope misterioso que os esperava na caixa do correio quando chegassem a casa. Mas depois o padre explicou-nos que essa carta era a Sagrada Escritura, a Bíblia. Em 2019, o Papa Francisco instituiu o Domingo da Palavra de Deus, a celebrar-se todos os anos no terceiro domingo do Tempo Comum, que, coincidência, é hoje. O desejo do Santo Padre é que os fiéis católicos conheçamos melhor a Bíblia e nos habituemos a rezar com os textos sagrados. A Bíblia é um livro composto por 72 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Aliás, a palavra Bíblia, que vem do grego, quer dizer livros. É o plural de biblion, que, como já adivinhaste, quer dizer livro. Cada livro é atribuído a um autor humano, mas a Igreja ensina-nos que o seu autor principal é o Espírito Santo. Quer dizer que Deus se serviu dos instrumentos, que são os homens, para pôr por escrito aquilo que ele quis comunicar ao seu povo. Juntamente com a tradição viva da Igreja, são os veículos que transportam a revelação divina. Quer dizer, aquilo que Deus dá a conhecer sobre si mesmo e sobre o seu plano para a nossa salvação. Quando instituiu a Igreja, Jesus concedeu-lhe um magistério. É o órgão oficial de ensino da Igreja, que é assistido pelo Espírito Santo e é constituído pelos bispos em união com o sucessor de Pedro. O magistério interpreta oficialmente e sem erro aquilo que está contido na revelação divina. Nem sempre é fácil de perceber e por isso temos esta garantia. Certamente já te aconteceu ler alguma passagem, ouvir e dizer o que é que isto quer dizer, até ficarmos chocados com aquilo que lá está, pois para que não haja erro, o magistério dá-nos o verdadeiro significado. Alguns de vocês que me estão a ouvir leem habitualmente a Bíblia e fazem muito bem. Outros, provavelmente serão menos, ainda usam a Sagrada Escritura para a sua oração pessoal, para as suas conversas com Deus. Pois queria propor-te que tu e eu também, não é? Aproveitássemos melhor para a nossa vida espiritual, para a nossa oração e formação, este maravilhoso tesouro. De seguida proponho-te 10 dicas práticas e depois fazer contigo um bocadinho de oração a partir de um texto do Evangelho. Então, dicas práticas. 1. Marca uma hora no dia para dedicares à leitura orante da Sagrada Escritura. Se não o fizeres, vão chegar dias mais complicados e acabarás por empurrar este tempo de oração para mais tarde e fazê-lo à pressa ou até a não o fazer. É uma boa maneira para deixar de rezar, é não ter uma hora marcada. 2. A essa hora recolhe-te num lugar calmo, pode ser o teu quarto, uma sala sossegada, ou até a igreja, diante do sacrário, onde está Jesus, em melhor lugar, desde que as senhoras não estejam a rezar o terço a essa hora na igreja. 3. Toma consciência da presença de Deus. Ele está sempre presente, mas tu precisas ter consciência disso, dar-te conta que Ele está a ouvir-te e a falar contigo, senão acabas por falar para o ar. 4. Começa por invocar o Espírito Santo, pede ajuda à Nossa Senhora, a São José. Podes usar, por exemplo, aquela oração que fazemos habitualmente nos 10 minutos com Jesus. 5. Escolhe o texto que vais usar para a tua oração. Sugiro-te que comeces por um dos Evangelhos, por exemplo, São Marcos, capítulo 1, e lê todos os dias uma breve passagem. Não queiras correr para acabar o Evangelho, mas um pequeno parágrafo chega. 6. Lê devagar e atentamente. Tenta perceber do que é que se trata. Se não chega à tua inteligência, também não chegará ao teu coração. É uma narração ou é um poema? É uma profecia ou é uma parábola? Quais são os personagens que intervêm? O que é que eles fazem? Nosso Senhor Jesus Cristo aparece? Como é que Ele atua? O que é que faz? O que é que diz? Quais são as suas atitudes? Está calmo? Está irritado? Sente compaixão? Descreve a atitude de Jesus. 7. Volta a ler pausadamente
esse texto as vezes que quiseres. Detém-te e espreme o sumo de cada frase. Devemos fazer como fazem os ruminantes. A vaca está umas horas no prado e vai comendo, vai cortando a erva, tipo máquina de cortar a relva. Engole e essa erva vai para o primeiro compartimento do estômago. Depois, mais tarde, quando está deitada à sombra da azinheira, a vaca volta a trazer essa erva que cortou de manhã à boca e com os dentes de trás, os molares, vai triturando, não é? Ruminando a erva para poder extrair todos os nutrientes. E nós precisamos de fazer algo semelhante com os textos da Sagrada Escritura, ruminar a palavra de Deus. Pergunta a Deus, nesse tempo: Senhor, o que é que me queres dizer? Qual é a mensagem que está aqui escondida para mim hoje? Não tentes tirar logo conclusões morais, mas deixa que essa frase, a palavra, a ideia, sentimento, assente lentamente na tua alma. 8. Olha para a tua vida e tenta perceber aquilo que Deus te está a dizer com essa frase, palavra, etc. Podes usar um lápis, sublinhar aquilo que te chamou a atenção na Bíblia, ou então escrever as tuas ideias num caderno ao lado. 9. E agora, não tens qualquer coisa a dizer a Deus? A agradecer, a pedir perdão, a pedir ajuda para os outros, para ti? Mas conversa tranquilamente com o Senhor, abre-lhe o teu coração. 10. É bom que no fim desta oração, pode durar o tempo que quiseres, eu diria que menos que 10 minutos não convém, é bom que tires algum propósito, alguma coisa prática e para aplicares na tua vida e pede ajuda a Nossa Senhora, etc., para o fazeres. Bom, e agora vamos à nossa oração. Escolhi a passagem Marcos capítulo 10, versículos 28 a 31. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Pedro começou a dizer-lhe a Jesus: Aqui estamos nós que deixámos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, juntamente com perseguições e no tempo futuro, a vida eterna. Muitos dos que são primeiros serão últimos e muitos dos que são últimos serão primeiros. Pedro disse a Jesus: Aqui estamos nós que deixámos tudo e te seguimos. O que é que Pedro e os apóstolos fizeram? Eles eram pescadores, ou pelo menos parte deles. Jesus apareceu nas suas vidas, eles ficaram impressionados com Jesus, sentiram-se tocados pelas suas palavras, pelo milagre que realizou e depois ouviram Jesus chamá-los: Vem e segue-me. Da hora em diante serás pescador de homens. E Pedro confiou em Jesus, deixou o seu trabalho, deixou a sua família e seguiu Jesus. Esteve com Jesus, conviveu com Jesus para aprender dele, para aprender não só do que Jesus dizia, mas daquilo que Jesus fazia. Pedro fez isto. Porquê? Porque confiou em Jesus, porque sentiu que a sua vida tinha encontrado o seu sentido, porque Jesus era o único que dava sentido às suas vidas. Esta atitude pode ser vivida por mim? Como? Posso pensar, por exemplo, que Jesus me está a convidar a pô-lo em primeiro lugar, a conhecê-lo melhor, a amá-lo mais, a me esforçar mais para cumprir a sua vontade ao longo do dia, em tudo aquilo que eu faço. Isto é seguir Jesus. Mas talvez Jesus também me esteja a chamar de outra maneira. Não só a ser um católico mais coerente, mais fiel, mas a uma vocação especial. Se eu ainda não sou casado, nem tenho outra vocação, não sei qual é a minha vocação, isto acontece sobretudo com os mais jovens, talvez Deus me esteja a chamar para o seguir de uma maneira mais radical. Bom, Jesus, o que é que queres comigo? O que é que queres desta oração? O que é que me queres dizer com esta palavra? Convém que tu e eu pois identifiquemos atitudes concretas e para podermos aplicá-las na nossa vida. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações
que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.